la acción de las micotoxinas son muy bien conocidos, ¿no? Cuando hablamos de la familia de rumiantes, este asunto, este tema, es un poco más complejo por cuenta de la cantidad de informaciones que tenemos. Es claro que los efectos de las micotoxinas son conocidos por nosotros, pero las informaciones o la importancia de la micotoxina para rumiantes en general no es la misma cuando hablamos para monogástricos, ¿no? Este es un punto importante para empezar la discusión. Entonces, el punto más importante, claro, para empezar la explicación de micotoxinas es que un minuto, dejo colocar el puntero aquí. Es que la contaminación empieza, el problema empieza en campo, ¿no? Con la materia prima, ¿no? La materia prima que va a ser consumida pelo ganado lechero, ¿no? Que puede ser la forma de feno, en granos, en silaje, ¿no? Y es importante entender que esses produtos são muito contaminados, dependendo da situação que encontramos em campo. A primeira coisa importante para se pensar a respeito das micotoxinas é que não há segurança nenhuma quando falamos de níveis de micotoxinas. E outra, também muito importante, é que raramente encontramos alguma matéria-prima que não é contaminada, ¿no? Es curioso esta foto acá en mi pantalla, muestra una silagem y la temperatura de la silagem con medida con un termómetro digital. Es importante ver la variación que hay, ¿no? O sea, hay acalentamiento de parte de la silagem, o sea, está habiendo un proceso microbiológico donde el hongo está respirando, está produciendo calor. Y junto con calor la humedad. Y junto con calor y humedad tenemos más hongos, más micotoxinas, ¿no? Entonces, no gustaría mucho de hablar a respecto de micotoxinas en este evento, porque todos sabemos los efectos diversos que tienen las micotoxinas, dónde ven, ¿no? Que son metabólitos secundarios de los hongos, ¿no? Que están distribuidas por todo el mundo. Esta foto também resolvi colocar por uma curiosidade. É possível identificar alguns tipos de hongos que há em silagem, né? Pela color de los hongos, né? Então, há diferenças em desenvolvimento, né? Particularmente, não vi isto em alguns. Este é muito comum, esta color, el verdoso, né? Hasta azulado. Pero esas otras colores no me acuerdo muy bien. Pero posiblemente en culturas o en regiones donde hace más frío, tal vez, o donde hay condiciones más adecuadas para el desarrollo de fungos del género Fusarium, hay un desarrollo y es posible encontrar ese tipo de hongo presente, ¿no? Pero más importante es que hay una distribución de estos hongos en diferentes alimentos, sea en concentrado, sea en la pastaje o en silagem. Y tenemos una gama o un rango de hongos muy largo, ¿no? Aflatoxinas o de micotoxinas, no, desculpe. Aflatoxinas, fumonizinas, zeara, tricotecinos, alcaloides de conezuelo. No sé, esta palabra creo que está correcta, conezuelo, ¿no? Si no estiver, no me informe, ¿no? Pero es un hongo muy específico de cultura de invierno. Se crece en la punta de la planta, ¿no? Como si fuese una manja, una verruga, no sé, un apéndice negro, ¿no? Es un producto muy tóxico que provoca lesiones de tipo gangrenosas, ¿no? O perdas hasta de órgãos, ¿no? O sea, hay una gama muy grande de micotoxinas, ¿no? Esto es muy importante. Outra coisa também que devemos considerar é que há algumas regulações a respeito das doses de micotoxinas, seja em los países que vivimos, e há algumas informações de outros países onde é muito importante a produção, ¿no? Por exemplo, de leite, ¿no? Como Estados Unidos e a Comunidade Europeia. Mira, si comparamos las condiciones o las restricciones, por ejemplo, en términos de aflatoxina,
que es una toxina muy importante para la producción de leche, ¿no? O sea, crítica por su característica, no solamente por los efectos que causan los animales, pero también por el efecto que causa en nosotros, ¿no? Porque la toxina de aspergilos es cancerígena, ¿no? Es un problema muy serio, ¿no? Entonces, mira, en Europa es 5 ppb, ¿no? Enquanto que en los Estados Unidos es 20 ppb. Una vez hice un cálculo comparativo de cuánto representaría esto en final en la leche. Esto representaría doses de aflatoxina aún 10 veces mayor do que tolerado pelo ser humano. Y este 50 veces. O sea, el control que hacemos en alimentos no es suficiente para impedir que tengamos una contaminación de alto riesgo para la población, ¿no? Tengo certeza que las compañías que son responsables de claro, tienen un control mucho más riguroso de su producto final, ¿no? Como, por ejemplo, productos lácteos para niños, ¿no? O para nosotros, ¿no? Que ingerimos casi todos los días una cantidad de leche, por lo menos para mí me gusta mucho el producto de leche, ¿no? El propio leche, quesos, ¿no? Ahí escucho. Entonces, Apagar el micrófono. ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, David, todo. Ah, ok. Entonces, esa cuestión de la contaminación es muy importante, ¿no? Esta es una forma que tenemos nosotros, los países, de controlar el efecto de las micotoxinas en la primera etapa de contaminación. Hay un ciclo de contaminación que viene del campo, ¿no? Algunas veces la materia prima como maíz es alimento para nosotros también, o si no es alimento para nosotros, ese alimento pasa para ser consumido por animales que en el final de la cadena también sirve de alimento para nosotros. O sea, hay riesgo de todo lado. El audio por computador. Y cuando hablamos, como dije, de este animal, el ganado lechero, por ejemplo, o rumiantes en general, es un problema porque no hay para nosotros muchas informaciones al respecto, ¿no? Diferente de los monogástricos, como expliqué en el principio de la presentación, ¿no? Cuando vemos la situación de las micotoxinas y comparamos los efectos y falamos no reconocimiento del problema, para monogástricos es alto, para rumiantes es bajo, ¿no? Cuando la presencia, el riesgo de presencia es importante para ambos, porque la presencia de micotoxinas afecta directamente los animales, ¿no? Y no estoy hablando solamente de los animales, pero también de la salud humana, ¿no? Entonces, es importante para los dos. La percepción de riesgo por cuenta de los productores, este sí es para monogástricos, podemos decir que es adecuado por cuenta de las informaciones que tenemos, por cuenta del tipo de producción, y para rumiantes es un poco limitada. Muchas personas acreditan que por cuenta de la fermentación ruminal, gran parte de las micotoxinas son desactivadas, ¿no? Esto es verdad en parte, pero vamos ver al decorrer de la presentación que no es totalmente así, ¿no? Los animales sufren también con la contaminación de las micotoxinas. Y con relación al control de micotoxinas es peor. Una vez que hablamos que la percepción de riesgo es limitada, los productores invierten muy poco en productos como, por ejemplo, los inativadores. Que sea una simple arcilla muy sencilla, o sea un producto complejo, no importa, no uso nada, ¿no? Enquanto que para monogástricos, essa tecnologia é aplicada já há muito tempo. Então, esse é um ponto a se considerar para nós outros. El fin del día, para analizarlos, hay aspectos importantes a considerar. Tanto del crecimiento de hongos hasta los efectos de sus metabólitos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la presencia de hongos en alimentos, ¿no? Inmediatamente tenemos un efecto de hongos sobre la palatabilidad del alimento. Y también tenemos un efecto de los hongos sobre el valor nutricional, porque el hongo se alimenta de los nutrientes de la maíz, por ejemplo. Entonces, parte del valor nutricional del alimento se pierde cuando está con una contaminación de hongos. Cuando partimos a analizar la salud animal,
Além de las micotoxicoses, que é o ponto da discussão de hoje, temos as alergias e as micoses, não? Esses dois aspectos também devemos considerar. São problemas causados diretamente pela presença de hongo, não por seu metabólico. Não? Então, analisando de uma forma muito general, quando consideramos os efeitos das micotoxinas em ganado lecheiro, quando eu digo ganado lecheiro, pensemos, é claro, também nas outras rumiantes, mas o ganado lecheiro podemos dizer que é muito importante em ciclo na produção, não? Por conta de seu produto. O consumo de micotoxinas aumenta a incidência de muitos problemas que estamos familiarizados, o que vemos em campo, que é perda de apetito, cetose, desplazamento de amomaço, diarreia, infertilidade e abortos. Uma pergunta, ¿estão todos escutando? ¿Estão bem? Todo bien. Sí, gracias. Vamos a seguir adelante. Entonces, las micotoxinas debemos considerar que no actúan solamente ellas, ¿no? Sempre actuam como coadjuvantes ou como ayudando a alguma outra coisa. Se temos buen manejo e uma buena condição de ambiência, os efeitos de micotoxinas uno. Se estes aspectos não são buenos, se há mau manejo e há malo ambiente, os efeitos das micotoxinas potencializam esses efeitos. E mesmo se aplica a outros pontos. Por exemplo, a duração da exposição das micotoxinas. Uma vaca leiteira que tem uma vida longa, não? Que vive por anos, não? É influenciada, se receber uma dieta contaminada, por uma exposição muito larga da micotoxina. Não? Então, esse é um ponto importante para se considerar. Um animal como o pollo, que não é a discussão de hoje, que vive solamente 40 dias e recebe micotoxinas, tem um tipo de resposta. Quando falamos das vacas lecheiras, por exemplo, que têm uma duração de mais de ano, então a exposição constante tem uma ação completamente diferente. E pequenas doses de micotoxinas podem se tornar cumulativas e trazer os prejuízos ao animal. Não? Um aspecto importante, assim como o manejo e ambiente, estado nutricional e de saúde também acabam sendo importantes para afetar a performance da micotoxina, posso dizer assim, não? A micotoxina, um animal que tem um estado nutricional bueno e uma boa saúde, tem uma resposta melhor ao resto de micotoxina do que um animal que apresenta uma nutrição de mala qualidade e uma saúde ou está enfermo, por exemplo. Não? Outros agentes tóxicos também, que há presente em plantas, produtos ou substâncias que são fatores antinutricionais, por exemplo. A natureza e a concentração de micotoxinas, ou seja, dependendo da micotoxina, é mais importante ou menos importante, dependendo da espécie, da categoria. E, por último, a idade, o sexo do animal e a produção. Um ponto importante, estou dizendo de produção porque animais de alta produção, como ganado lecheiro, que tienen a produção arriba de 30 kilos por dia, tem um efeito muito mais impactante das micotoxinas do que um animal que tem uma baixa produção, por conta de seu metabolismo. Não? Quanto mais rápido é o metabolismo do animal, mais rápido é o metabolismo de absorção e metabolização da micotoxina. E os efeitos são piores. Não? Sobre a toxicocinética da micotoxina, este quadro descreve bem como as micotoxinas actuam em um animal monogástrico. A micotoxina é absorvida pelo tracto gastrointestinal, vai para o sistema porta-hepático, hígado e sistema circulatório. Este produto vai retornar para o trato gastrointestinal pela bilis ou vai para produtos como leite, huevos ou para o músculo. E afeta também riñones e se perde na urina. Por quê? Porque o organismo dos animais tendem a trabalhar para eliminar as toxinas. Vamos pegar o exemplo da aflatoxina,
que é transformada numa substância lipofílica para uma substância hidrofílica. Por quê? Porque necessita ser eliminada de uma forma mais rápida, ou seja, pela urina. Pero desafortunadamente, el leche também tem água que também contém a toxina numa outra forma que a alfa-toxina M1. E vamos falar um pouco adelante disto. Para os rumiantes é a mesma situação. A diferença é que temos este estômago com diferentes compartimentos, o rumen. Então, a micotoxina que não é inactivada em rumen, que é absorvida, por exemplo, pelas paredes de rumen, vão diretamente para o hígado. Ou as que não são absorvidas nesta etapa de digestão do animal, vai para o intestino, é absorvida e toma a mesma ruta que os monogástricos têm. Ou seja, enfim, o efeito da micotoxina, não importa a espécie, acaba seguindo mais ou menos o mesmo sistema. É absorção, metabolismo e excreção. Neste ciclo, ou neste círculo, é que temos os efeitos deletérios, os efeitos destrutivos da toxina, que podem afetar não só o metabolismo, como também os órgãos. Não? A taxa de absorção determina a concentração da toxina no sangue. Exato, é claro isto. O risco de problemas de saúde. Quanto maior a absorção, maior o risco de saúde. E a excreção das micotoxinas são metabólitos, como dije a vocês, que são biologicamente ativos. Não? A AFLA-M1 é um metabólico ativo e pode ir para o leite. E a carne, muitas vezes não, mas é uma dúvida que temos. Não? Esta equação muito sencilla é clara. A toxicidade da toxina é relativa ao tempo e à dose. Quanto maior o tempo e maior a dose de micotoxina, maior sua toxicidade. ¿Está bem? Então, antes de fazer essa apresentação, tentei encontrar na literatura um pouco diferente a forma de abordagem deste tema. Não? Pero, no fundo, o que queremos dizer é o mesmo. Não? Necessitamos fazer um controle dessas micotoxinas. Pero existem algumas etapas, não? Que são descritas nesta lista, né? A respeito dos efeitos das micotoxinas. Não? E as formas de evitar a ação seria, primeiro, o controle de hongos. Óbvio, não? Temos que controlar os hongos em campo, em silagens, onde na parte de almacenamento, não importa, temos que fazer controle de hongos. Como nem sempre podemos fazer controle desta etapa, abrimos mão ou lançamos mão deste tipo de produto, os inativadores de micotoxinas, que dependendo da espécie ou da categoria de rumiante que estamos falando, tem que ser produtos mais complejos ou mais sencillos, dependendo da toxina e o reto que temos. Então, o efeito é sobre o consumo. Como funciona como acontece este animal? Existem dois aspectos. Primeiro, expliquei em princípio, logo no início da apresentação, os hongos afetam a palatabilidade do alimento, afeta o consumo de matéria seca. Este ponto. E as micotoxinas atuam no metabolismo do animal, afetando o consumo. Um aspecto curioso para os rumiantes é que há um tempo em que há um decréscimo de consumo de animal, não? E dependendo da dose de micotoxina, depois de um tempo há uma adaptação, não? Porque o animal tem um espaço físico para consumo ou para a presença de alimento, de pienso, muito largo, não? Então, quando hacemos pruebas com ganado lecheiro, temos que considerar que ela consome um volume de 20 ou mais 25 quilos por dia de matéria seca, não? Então, dependendo do animal. Então, em termos metabólicos, há também um efeito em consumo. Esta prueba, hecha por este autor, não é muito nova. É interessante ver que em termos de quilos por dia de consumo de matéria seca,
não há diferença. Pero quando consideramos este consumo como percentual do peso vivo de animal, há uma diferença em termos de consumo, não? De 3,16 para 3,03, dependendo da concentração de desoxinevalenol que há presente em alimento. Tá? Este outro gráfico é de uma prova que fizemos no ano passado, com nosso produto, mostrando, eu saquei o resultado de produtos para exemplificar o controle e a toxina, não? E era, mira, há uma redução constante de consumo ao longo de 5 semanas e há um início de resposta de compensação depois da 5ª semana. Este é um problema muito sério porque o animal continua consumindo a toxina e os efeitos acabam sendo piores. Não? Então, há um efeito inicial por algumas semanas del consumo. E este efeito em consumo das micotoxinas pode trazer prejuízos, não somente aspecto metabólico, pero pode criar uma variação em gestão de nutrientes e afetar a vida produtiva, a produção de animal, como, por exemplo, a produção de leite. Não? Há um aspecto importante, é mais importante para nós, para as pessoas que são da área de rumiantes, a questão de fermentação ruminal é o coração, podemos dizer assim, do animal, de rumiante, né? É o rumen onde acontece a grande parte do metabolismo do animal, não? Ou a transformação de nutrientes para que sejam ingeridos ou digeridos pelo animal, não? Depois do intestino, não? Seja o nitrógeno bacteriano, da microbiota presente, seja pelos nutrientes que passam diretamente pelo rumen e vão para o intestino. Pero há um efeito das toxinas diretamente em rumen, não? O que seja. Porém, esses estudos, há poucos estudos, este efeito sobre a fermentação ruminal não é muito conhecido, não? Há algumas informações que, obviamente, são medidas que as aflatoxinas reduzem a população de micro-organismos celulolíticos, ou seja, reduz a digestão das fibras e reduz a produção de ácidos graxos volátiles. Os hongos de la género Fusarium atuam diretamente como antimicrobiano, ou seja, reduzindo a população do rumen, diretamente afetando a fermentação. Aí, ¿Cuántos minutos? Olá, por favor, cierre el micrófono porque hay un efecto de presentación. Gracias a todos. Hay una degradación de las proteínas, una mayor degradación de las proteínas, aumento de nitrógeno, ¿no? Que no es interesante la cantidad muy alta de nitrógeno, tanto en la sangre del animal como en la leche, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, hay un aspecto que discutimos, que é um ponto de comparação importante entre monogástricos e rumiantes. Há efeito das bactérias, ou da microbiota ruminal, sobre a atividade das micotoxinas. Muitos produtos de mercado que usam enzimas ou grupos de bactérias, não vou entrar nessa questão sobre se funciona ou não este conceito, pero em rumen há um efeito da população microbiana em reduzir a atividade das toxinas, o seu efeito tóxico. Assim como nós outros, não? Os microorganismos, todos eles, têm estruturas responsáveis por la detoxificação, ou seja, transforma a toxina em uma substância não tão tóxica. Não? Isso é feito através da atividade de algumas enzimas. Não? Pero isto todo em rumen de animal depende de um período de adaptação, das condições físico-químicas no rumen, ou seja, da condição onde há a fermentação, e dos níveis de almidão em la ração, não? Que afeta a população. A dieta, então, é muito importante, não? Uma dieta bem hecha ou bem equilibrada para rumiantes e que permite uma fermentação adequada ajuda nesse processo. Pero não estou dizendo que por isso, com a dieta bem formulada, podemos fornecer micotoxinas para as vacas. Não? Estou dizendo que isso ajuda
a reducir su efecto. Pero dependiendo del reto que tenemos, ¿no? La producción de la vaca, por ejemplo, de alta producción, esta micotoxina con certeza va a afectar la productividad del animal. Esto es una tabla mostrando que estas micotoxinas es los microorganismos, bacterias, protozoarios, levaduras, ¿no? Que tienen la capacidad de transformar las micotoxinas en sustancias menos tóxicas. A este proceso llamamos de bioinactivación, ¿no? Y aquí está una tabla demostrativa mostrando las micotoxinas, el producto del metabolismo de rumen. Mira, el ácido ciclopiazónico no se cambia, la fumonizina no se cambia, la ocratoxina es transformada en ocratoxina alfa, ¿no? Pero independiente de la respuesta que tenemos, mira, la potencia biológica, o sea, el efecto de la toxicidad de la sustancia, tirando la aflatoxina, no sufre ningún tipo muchas veces, ningún tipo de acción. O sea, o ácido ciclopiazónico continua atuando como ácido ciclopiazónico, não? A zearalenona, é curioso isso. A alfa-zearalenona é mais tóxica que a zearalenona, a própria toxina, não? Então, isso é muito importante considerar. Ou seja, não é possível esperar que toda a micotoxina vá ser desativada em rumen de animal, não? E aqui as taxas estimadas de transferência à leite, não? De cada uma delas, ¿no? Bueno, existe outro aspecto importante, que é a redução e a digestão de produtos de la digestão, ¿no? Los hongos de las micotoxinas, como dije, tienen efecto directo en la materia prima porque disminuyen la disponibilidad de nutrientes, ¿no? Entonces, hay menos nutrientes presentes para el animal, hay una reducción de sustratos para los microorganismos, o sea, no hay la fermentación, o sea, y no hay producción de ácidos grasos volátiles, ¿no? Y también hay una reducción de los nutrientes digestibles, ¿no? Por ejemplo, la proteína que viene de alimento es transformada en la proteína de la bacteria, por ejemplo. Essa proteína é absorvida no intestino. Se há uma redução da produção bacteriana no rumen, parte dessa proteína não é produzida e não é absorvida pelo animal. Então, estamos comprometendo diretamente a nutrição do animal, não? Isto é um exemplo, não, da patolina em ensilados de maíz, de 50 a 90 ppm, não? E esta patolina, de forma significativa, reduziu a digestão da matéria orgânica, da proteína cruda e da fibra em detergente ácido. In vitro, isto há uma redução de produção de ácidos graxos volátiles de 180 para 120 nanomoles, não? Há uma menor produção de nitrógeno bacteriano e há uma menor eficiência de crescimento bacteriano, não? Todo isto, há um incremento de nitrógeno ruminal, não? E também menos energia e proteína metabolizável para o animal, não? Essa questão de quantidade de nitrógeno em rumen também é muito importante porque isso vai diretamente para o leite e há limites de concentração de nitrógeno em sangue e na leite é trazido automaticamente, claro, não? Pero isto é consequência da ação das micotoxinas. Outro trabalho feito por esse autor em 2005 mostra que há uma redução pela ação de desoxinabalenol em 3.100 ppb ou 3.1 ppm, que há uma redução no fluxo duodenal de proteína cruda, a proteína microbiana há uma redução, bem como a proteína metabolizável, ou seja, que vai ser utilizada pelo animal, não? Em 20%. Outro aspecto, sabemos que as toxinas interferem diretamente em la síntese proteica. E as enzimas são proteínas também, não? Então,
los órganos alvos de las toxinas que son el hígado, riñones de sangre, que producen las enzimas, ¿no? Acaban siendo afectados, ¿no? Reduciendo la producción. No voy a entrar en detalle sobre la acción de cada una de esas enzimas, pero más hay muchas enzimas presentes, ¿no? En el hígado, que son importantes para el metabolismo de nutrientes, que acabam sendo prejudicadas pela ação da toxina. Não? Isto vai causar uma pior utilização de energia, perdas de aminoácidos, que vai implicar numa menor eficiência de animal. Não? Outro aspecto importante, também associado com a ação das micotoxinas, é a alteração da resposta imune. Não? Então, sabemos que, por exemplo, a aflatoxina, ela estimula, ela suprime, causa a supressão da estimulação à mitose dos linfócitos, não? Ou reduz a produção de linfócitos. Não? A aflatoxina T2 provoca a redução da função de neutrófilos e redução da diferenciação linfocítica. Não? Ou seja, há uma diminuição da resposta linfocitária, necrose de los órgãos linfóides tecidos e resultou em infogenia e leucopenia. Isto é um dado interessante que mostra a comparação do grupo controle com o grupo contaminado com DON, onde vemos a atividade fagocítica, que é reduzida estatisticamente, e a resposta primária, não? Ou seja, a produção de anticorpos, não? Então, quando comparamos o tempo para a resposta primária é maior, não? Para o produto que tem a toxina, não? Ou seja, demora mais tempo a produção ou a concentração desses anticorpos em corpo para que se produza uma resposta imunitária adequada. Outro aspecto associado, é claro, também com a resposta imune, também, pero é a saúde general do animal, não? Então, aqui hice um quadro mostrando as aflatoxinas, tricotecenos, EAR, fumorizina e patulina e seu efeito em animal, não? Letargia, ataxia, acumulação de grasa em hígado, riñón, coração, disminuição da produção da leite. No caso de tricotecenos, rechazo a alimento, lesões gastrointestinais, hemorragia intestinal, afeta o apetito, aspectos reprodutivos causados pela zearalenona, não? Fumorizina, lesões do hígado, redução da produção de leite, redução de consumo de matéria seca. A patulina causa efeitos neurotóxicos, problemas locomotores, paraplegia e hasta muerte. Então, há um verdadeiro número, um número muito largo de efeitos da toxina, não? Para as vacas lecheiras. Não? Estes são apenas alguns exemplos de los efeitos. Não? Se procurarmos um livro e lemos todo o que as toxinas podem causar, com certeza é motivo de preocupação. Não? O efeito das toxinas em reprodução, não? Então, as aflatoxinas, embora não seja uma toxina muito conhecida para ruminantes nesse sentido, pero há estudos mostrando o efeito da toxina em desenvolvimento fetal e automaticamente aborto. Não? Nos tricotecenos, há uma redução de comportamento reprodutivo, a ausência de estro, la DON causa a redução de lipido e a zearalenona, que é um estrógeno, causa falhas reprodutivas, infertilidade e infecções em trato reprodutivo. Como dije quando estava falando da bioreativação, temos que tomar cuidado porque os metabólicos secundários de la zearalenona podem ser mais tóxicos. Por exemplo, o alfa-zearalenol. Ele é muito mais tóxico que a zearalenona.
Bien. Por fin, la producción de leche y calidad de leche. Si pensamos en términos de observación, es mucho más fácil para los clientes para que tenemos, sea el productor o sea el consumidor final de la leche, estos puntos acaban teniendo impacto muy importante en la producción. Pero temos que pensar que isto é solamente a ponta de iceberg, não? Todos esses efeitos acontecem simultaneamente, não? E vão, no fim do dia, provocar prejuízos financeiros, não? Para o produtor de leite e risco de saúde para os consumidores humanos. Esse trabalho feito em uma hacienda en Estados Unidos, en 100 haciendas, considerando 20.000 vacas, mostró que cuando aumentamos la concentración de DON o vomitoxina, ¿no? Hay una reducción importante en la producción en kilos por día, ¿no? Basta 200 ppb de esta sustancia para hay una pérdida de 300 kilos por día, ¿no? Y no es muy difícil encontrar productos con esa faixa de concentração de micotoxina. Então, estamos falando de perdas de hasta 600 quilos, não? 300 ppb ou 600 quilos de perda de produto. Mira, esta faixa é muito comum encontrar análises com esse tipo de resultado. Outra micotoxina que tem um efeito importante em la produção de la leite, não? Este dado está em libras. Há uma redução em termos de 20 libras por dia na produção de leite para 100 ppm de fumonizina, não? É uma dose um pouco alta, não? Pero devemos considerar outro aspecto, que as toxinas não atuam solamente elas, não? Atuam de forma combinada, não? Então, o mais importante é demonstrar que individualmente tem efeito, pero quando estão associadas umas com as outras, elas se potencializam e podem causar efeitos deletérios para o animal, ¿no? Aqui o efeito de DON sobre a composição da leite. Não houve efeito em la grasa de leite, não houve efeito em la proteína, nem muito menos na lactosa. Pero nas células somáticas, vemos acá um aumento das células somáticas. Ou seja, a questão associada à qualidade da leite, que estas células somáticas estão associadas com a saúde animal, há um aumento da quantidade delas em leite, não? Esta aflatoxina M1, ou a aflatoxina, é o assunto preferido, não? Mais importante para a discussão para ganado leiteiro, por conta de sua forma, por ser um produto cancerígeno e é transferido à leite. Então, o que acontece? Como estava dizendo, há mecanismos para todo organismo vivo que transformam as toxinas em substâncias menos tóxicas, não? Há uma estrutura chamada citocromo P450, é um nome muito interessante, muito simpático, não? E essa estrutura é responsável por grande parte da bioinativação, por dois mecanismos muito importantes, não? Ou por oxidação ou por conjugação. Este último, não? A conjugação é curioso porque para monogástricos principalmente, o vegetal, por exemplo, conjuga a toxina a um açúcar presente em sua estrutura, não? Então temos uma toxina conjugada. Quando essa toxina se encontra no intestino do animal pela ação enzimática, ela vuelve a sua forma original e passa a ser tóxica, não? Então, isso é importante. Pero especificamente, hígado de animal, a toxina da vaca lecheira, assim para como humanos, para qualquer mamífero, a toxina B1, que é uma aflatoxina lipofílica, é transformada na M1, que é a toxina hidrofílica. É eliminada pela urina? Sim, mas também é eliminada pela leite.
este trabajo hecho sorry, fue una grabación que fue hecha junto. Como mostró el gráfico anterior, hay una relación entre aflatoxina ingerida y excretada. Es una reta casi que lineal. En general, para rumiantes, o sea, para el ganado lechero, de 1 a 3% es transformado de afla B1 para M1, pero puede alcanzar hasta 6% de transformación en escenarios peores, ¿está bien? Entonces, en este aspecto, consideramos a importância do efeito dos produtos, não? Quando hablamos de aflatoxina, solamente aflatoxina em la leche, não estou falando de aflatoxina e seu efeito em aparato reprodutivo, nem na parte de metabolismo de nutrientes, nada disso, solamente o efeito de la toxina ou presença da aflatoxina M1 na leche. Las acidias são muito eficientes em reduzir. Não? Se não queres ter níveis altos de micotoxina em la leche, pode trabalhar somente com acidias. Não? Então, mira, o efeito in vitro de las acidias em termos de absorção de la micotoxina é alto, é quase 100%, não? In vitro. Não? Quando comparamos, por exemplo, o efeito das acidias para a absorção de outros componentes, de outras toxinas, esta história é diferente, não? Há cambio. Não? Então, dependendo do pH que está presente, há uma maior ou menor eficiência da acídia. Não? Para a fumorizina, por exemplo, ela só funciona em pH ácido. Para DON, também, para Zeara, a arcilla funciona melhor em pH básico. Pero isto não acontece, e quando acontece no organismo do animal, desafortunadamente a toxina já foi absorvida. Então, o que puedo falar para vocês é que para uso de arcilla, recomendaria solamente para casos de aflatoxina. Máximo para fumorizina. Jamais colocaria num reto de T2, Zeara ou DON o produto como sendo o principal no controle dessas micotoxinas, tá bem? Então, isto é para mostrar que a aflatoxina na leite, sem arcilla e com arcilla, mira, há uma redução da concentração em termos de ppbs de aflatoxina na leite. Isso é com relação ao controle em termos percentuais, não? Comparando diferentes tipos de arcillas, não? O carbono funcionou muito bem, pero eu vou fazer uma ressalva a respeito do carbono. O carbono é o pior tipo de adsorvente que há, porque ele tem uma capacidade de adsorção muito alta e não vai absorver somente as toxinas, pero também todos os nutrientes que estão à sua volta. Não? Então, o carbono não é a melhor solução. Não? Existe outros produtos, como as arcillas, que são eficientes. Mira, em termos de redução, 46%, 33%, 39%, 35%. Não? Este reduziu solamente 95%, não? Sendo 100% de aflatoxina. Não? Então, o carbono não foi o que apresentou o melhor resultado, não? Comparado aos demais. Não? As arcillas são mais eficientes. Este outro trabalho, comparando um produto de nós outros, é Toxinil Plus. Não? Então, há algumas arcillas puras comparadas com o nosso Toxinil Plus, que apresentam um efeito interessante na redução da aflatoxina, não? Outras não funcionam muito bem, tá bem?
Isto também mostrando a redução da aflatoxina com Toxinil Plus. Então, temos uma redução promédia de 35% do valor total de aflatoxina. Ou seja, aí desaparece da leite 65% da micotoxina presente, no caso, a aflatoxina. Este trabalho, comparando o efeito de DON, de zearalenona e DON, não? Com e sem arcilla, não? Mostrou um efeito de positivo, não? Ou seja, a manutenção da produção das vacas que receberam o produto, não? Esse trabalho feito por nós outros, não? Mostra o efeito das arcillas. Esse produto Toxinil Dry, esse produto basicamente é a base de arcilla, tem um pouco de levadura, não? E observamos que há, em termos de redução na concentração de afla M1 em leite, não? Maior quando hace a adição del nativador. A excreção M1 microgramas por dia. Há também uma menor concentração na urina. A taxa de transferência é menor, não? E a capacidade de absorver, é claro, é 63%, como mostrei no slide anterior, ou seja, 35% somente resta do produto presente, não? E em la urina, a excreção, a concentração também é reduzida. Tanto a concentração em microgramas como a quantidade de excreção por dia é reduzida também. E a taxa de transferência também de micotoxina é menor quando há presença de um produto adequado como inactivador de micotoxina. Observamos nesse trabalho que há um efeito na expressão gênica das células somáticas na leite, não? Quando há presença de aflatoxina, por exemplo, há um câmbio, há um aumento dessa expressão gênica, ou seja, há mais genes presentes na leite. Ele encontrou, onde há somente o reto de aflatoxina, temos 130 genes a mais do que o normal, não? Quando hacemos o controle versus o toxinil, a 3. E quando é feito, hecha a adição de aflatoxina mais toxinil, por exemplo, não? Há uma redução em quase metade dessa expressão gênica. Ou seja, há algum efeito do produto também no controle da expressão gênica dessas células somáticas, não? Este outro produto que também temos em Equador, o Unique Plus em vacas Holstein, em lactância, não? Foi feito um experimento onde foi evaluado alguns aspectos importantes, não somente a produção, não? Então acá está a descrição, número de animais, não? Alguns deles canuladas, outras não canuladas. São 8 animais por tratamento, 6 semanas de experimento, não? As dietas controle, a dieta com micotoxina e a dieta com micotoxina mais 30 gramas por cabeça dia de Unique Plus. Exposições a micotoxinas de uma fonte alternativa que é o DDGS. Quando miramos a tabela em termos de concentração das micotoxinas encontradas em alimento, na dieta controle, na dieta com micotoxina e com micotoxina mais nosso inactivador. E aqui estão os outros produtos, ocatropina, zearalenona e também deoxyvalenol, não? São valores muito próximos, muito cerca, não? Ou seja, o reto está garantido nesse tipo de trabalho, comparado ao controle. Como dije, há um efeito em consumo. O produto conseguiu, após a segunda semana, aumentar o consumo de animal, pero há uma queda concomitante, possivelmente pela contaminação,
assim como também a compensação por parte do animal depois da quinta semana, não? Então, houve diferença na terceira, na quarta e na quinta semana. Quando hablamos da produção da leite, houve variação, pero está errado este gráfico, ¿no? Aquí es el efecto de la micotoxina en la producción de la leche, ¿no? Y aquí es el efecto del uso de inactivador. También tuve que hacer este gráfico muy cerca ahora y acabé cometiendo este error. Pero hay un efecto del producto en la mejora de la producción de la leche también. ¿No? Cuando miramos las partes relacionadas al sistema inmune, com relação ao recuento de células imunes, estas são as células evaluadas, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos e células brancas de sangue. Não? Houve um efeito estatístico muito importante para neutrófilos e também para basófilos. Ou seja, quando foi feita a adição de Unique Plus, houve uma manutenção, né, dessa concentração desses produtos. Embora não haja a diferença estatística acá, vemos que há um efeito numérico, neste caso, de linfócitos. Não? E mesmo de monócitos. Monócitos foi também estatisticamente diferente. Eosinófilos, não houve diferença entre os tratamentos. Tá bem? Por fim, quando falamos de gestão de micotoxinas para o ganado lecheiro, temos que considerar todos os pontos importantes, desde a cosecha hasta a dieta de animal. Então, aspectos importantes quanto à qualidade de cosecha, a qualidade de alimento que está sendo cultivado, a parte de almacenamento é muito importante, eliminar e diluir ingredientes contaminados, isso não é necessário falar, uso de inibidores de hongos, dos ácidos orgânicos, utilizar aporte maior de nutrientes para o animal, uso de antioxidantes. Veja, não somente o inactivador de micotoxina, qualquer coisa que hacemos para melhorar a performance animal, estamos ajudando a combater os efeitos de micotoxinas. Então, trabalhar com aporte maior de nutrientes e uso de produtos como vitaminas, carotenos, selênios, ou mesmo os antioxidantes sintéticos, vai ajudar o animal a suportar maior o reto de campo. Não? A mesma coisa, hablamos de la fermentação ruminal, não? A quantidade de fibra efetiva adequada, uso de tampones e produtos que ajudam na modulação da microbiota ruminal, isso é muito importante. Imunoestimulantes como as levaduras. E, por fim, o uso de um ativador de micotoxina de qualidade adequada. Particularmente, o que sugiro a vocês, não pensemos que a vaca lecheira, por ser ruminante, se pode usar somente a arcilla. É claro que a primeira coisa que pensamos é a arcilla, porque é muito barata, é um produto de baixo preço, não? Pero, se pensamos na consequência que há na toxina durante a vida do animal, que pode estar comprometendo o aparato reprodutivo da vaca, podemos estar comprometendo nosso negócio, não? Então, temos que inverter em produtos que vão garantizar a proteção contra todas as micotoxinas, não somente a aflatoxina, que tem efeitos diferentes, que são variáveis, dependendo das condições que apresentei em princípio. Não? Então, a escolha de um inativador, não? Como mostrei os resultados com nossos produtos que foram testados nos Estados Unidos, mostraram resultados de muita eficácia. Não? Então, queria agradecer a todos pela presença e me colocar à disposição para perguntas agora. Graças a todos. Muchas gracias,
David, por esta información. Yo tengo una duda sobre el tema de la dosis que se debe suministrar a un bovino. ¿Debe ser en base a la producción o al consumo? Hacemos el cálculo para el ganado lechero. Es un poco diferente para nosotros, ¿no? Vea bien, mi especialidad es más monogástrico, ¿no? Pero la dosis es diferente, es grama por cabeza día, ¿no? Y cuando pensamos en la vaca lechera, estamos pensando en consumo de materia seca. Pero en términos prácticos, ¿no? La dosis de inactivador, ¿no? Por ejemplo, de nuestros productos, dependiendo del tipo de animal, ¿no? Varía entre 15 hasta 30 gramas por cabeza día, ¿no? Tema de consumo. Isso é importante, dependendo do reto que tem. Se tem um reto muito alto, tem que trabalhar com uma dose mais alta. Se tem um reto baixo, pode trabalhar com uma dose mais baixa ou um produto um pouco mais sencillo, dependendo da toxina. Isso é que chamamos o manejo, o gerenciamento, não? Como administramos a questão da micotoxina. Porque se pensamos de forma muito sencilla, vamos usar o inactivador todo ano. Vamos colocar aí 30 gramas de cabeça a dia, por cabeça a dia e pronto. Não é assim. Não é assim. Não? Porque estamos, muitas vezes, podemos estar perdendo dinheiro. Não? Temos que fazer um controle do reto em campo. Não? Pero há uma dose de proteção que é em torno de 15 gramas cabeça a dia e há a dose de proteção efetiva se há um reto de 30 gramas. Isto, em termos de transformação, não penso para um concentrado para ganado lecheiro, não? Com uma ração completa, desculpe, seria em torno de 3 quilos por tonelada, mais ou menos, não? 30 gramas, enquanto que 15 gramas seria em torno de 1,5 kg por tonelada, mais ou menos isso. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos otra inquietud. Dice, ¿existe la presencia de aflatoxinas B1 o aspergillos en los forrajes frescos? La aflatoxina, ele é um hongo, podemos dizer, é um hongo distribuído globalmente, não? Pero vemos en las fotos que tenemos en el principio de la presentación que hay en la ensilaje hay presencia. En la pastaje, el material que está en campo, que el animal está en pastejo, está comiendo la grama, ¿no? El material, el suelo, ¿no? Los tipos de hongos son un poco diferentes, ¿no? La presencia es un poco diferente. No hay presencia de aflatoxina. Hay otros tipos de hongos que no me acuerdo el nombre, que dice, producen micotoxina como patulina. Hay una serie de otros hongos que están presentes en la pastaje. Perfecto. Yo tengo otra inquietud. Nosotros ¿Sí? en campo muchas veces hacemos el tema de asesoramiento, sobre todo en células somáticas. Y bueno, ya hacemos todo el tema de tratamientos, antibiótico, terapia extendida, y hay un punto en el que no logramos ya bajar menos de cierta cantidad de células somáticas, pese a que los animales ya han recibido tratamiento de antibiótico adecuado, hemos identificado las bacterias existentes, pero una vez que ya hemos hecho todo esto y nos encontramos con que seguimos teniendo un conteo elevado de células somáticas, ¿podemos deducir que esto es un problema de micotoxinas específicamente? Sí, es bien oportuna esta cuestión. Hoy estaba conversando con nuestros colegas de Brasil y hay productores en la región sur del país, ¿no? Que utilizan productos para ganado lechero, ¿no? Y el comentario del productor, que quedamos muy satisfechos con eso, ¿no? Es que el uso de inactivador de nosotros, el Nick Plus, había mostrado una reducción de la cantidad de células somáticas, ¿no? No estoy diciendo que es la única situación, pero la micotoxina puede ser un factor importante, ¿no? Para contribuir para eso, ¿no? Se hace un tratamiento con antibióticos, por ejemplo,
às vezes não é que o antibiótico não é suficiente, é que a toxina está atuando em sistema imune do animal, não? Então, a resposta de antibiótico, ou seja, qualquer tipo de intervenção que hacemos, se torna não totalmente eficaz, não? Então, o antibiótico funciona de maneira um pouco reduzida. Isso é comum para monogásticos. As vacunas acabam apresentando títulos menores, não? Há muitos efeitos que acabam comprometendo o uso desses tipos de produtos, não? E perguntamos o que está acontecendo com nossa produção, não? E pensamos muitas coisas. É claro que estão involucradas outros aspectos relacionados ao manejo, ambiente e tal, pero micotoxinas não podemos descartar de qualquer forma. Tenemos otra pregunta. Sí. ¿Y cómo se puede prevenir aflatoxina en la leche? Duas observações. Se quer prevenir a aflatoxina na leite, basta usar um bom produto, uma silla de boa qualidade, não? Isto é suficiente. Como mostrei os resultados, não? Há uma redução de mais de 60% da contaminação por aflatoxina, não? Pero se há um produto, se é uma vaca leiteira de alta produção, não? Recomendaria um produto um pouco mais adequado por conta de outros efeitos, não? Um animal de baixa produção normalmente é um animal um pouco mais rústico, não? Que suporta mais os efeitos ambientais, os efeitos das toxinas, por exemplo. Uma vaca de alta produção, com mais de 30 quilos por dia, esse animal sofre muito, não? Com o clima, com o manejo, com a dieta, e se a dieta tem micotoxina, pior. Não? Então, devemos considerar esse ponto. Se queres fazer uma redução solamente da toxina em la leite, pode usar uma silla, está bem? Pero com esta consideração, não? Devemos pensar no animal como sua vida produtiva, não? Então, não temos só aflatoxina, temos outras presentes também. Hay otra consulta, David. Dice, ¿cómo afectan las micotoxinas en el plan nutricional de los ovinos de carne? O efeito é similar, não? A diferença é que, como não há produção de leite, estamos falando de produção de carne, a questão de eficiência alimentar, não? Ou seja, a conversão acaba sendo prejudicada por conta de todos esses problemas que estamos dizendo. A redução do consumo, o efeito na fermentação ruminal, não? É importante, não? Porque o rumen funciona de uma certa forma muito similar, não? Que cambia a dieta da vaca leiteira para um animal, não? Aliás, depende do animal. Se temos um animal em confinamento, é uma coisa. Se temos um animal em pasto, é outra, não? Pero o efeito da micotoxina acaba sendo no mesmo local, no rumen, não? E dependendo da produção esperada que aguardamos, que temos de animal, pode prejudicar. O animal pode ter um crescimento prejudicado e quedar mais tempo em campo, por exemplo, não? Apresentar uma pior conversão, não? Isso não estou dizendo porque também pode ocorrer de fazer a transferência da toxina para a carne, não? Isto não está totalmente comprovado, mas há algumas provas, alguma informação na literatura que também é produzida, a toxina também é transferida para a carne, não? Então, o mesmo, não? O aspecto está relacionado muito à fermentação ruminal, não? Otra inquietud, dice, ¿cómo podemos identificar las micotoxinas en el alimento? Solamente a través de análisis, ¿no? Una cosa, una ensilagem que tiene hongo, podemos hasta imaginar que hay presencia. Pero una cosa que es importante para micotoxinas es que visualmente nunca conseguimos ter 100% de certeza. Una maíz de mala calidad pode não ter nada de micotoxina. E uma maíz que se apresenta de forma adequada, sem nenhum grano queimado ou algum tipo de alteração, pode ser que tenha a contaminação, não? Então, a melhor forma de analisar a toxina é através de análise. Para rumiante, algumas vezes é um pouco complicado, porque para analisar, por exemplo, uma ensilagem, primeiro, é claro que teremos que ter um laboratório de apoio, de suporte adequado, não?
según la muestreo, ¿no? La ensilaje tiene que ser mantenida, coletada y mantenida en un refrigerador, ¿no? Uma baja temperatura, para conservar suas características, não? Porque se dejamos a ensilagem aberta, ela também vai ser contaminada por hongos e pode comprometer a análise de que temos em campo. Então, esse é um ponto importante. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Aparte de las arcillas, ¿qué otro producto recomienda como secuestrante efectivo de micotoxinas en ganado de leche? Sospecho que voy a hablar, pero sé que en Ecuador tenemos 3 productos, ¿no? Ustedes pueden me ayudar. Tenemos el Toxinil Dry, el Toxinil Plus Dry y el Unique Plus. Y el Unique. ¿Tá? El Unique Plus Dry, ¿no? Este producto, segundo nuestro posicionamiento, es para animales que producen, que tienen producción de productos o productos de valor agregado alto. Por ejemplo, para vacas lecheras, nuestra recomendación es el uso de Unique Plus. Hasta porque ustedes vieron los resultados que tuvimos, no solamente sobre la cuestión de la producción de la leche, como también para control de las células del sistema inmune también. Entonces, sería este producto de recomendación. Pero é claro que devemos compreender que para cada produtor, para cada situação, temos uma realidade econômica diferente, não? Então, meu conselho, se isto serve para não, se fosse bom, vendíamos, não, os conselhos, não? Pero use alguma coisa para proteger os animais, não? Quanto mais complexo temos o produto, mais eficaz é o produto, não somente para a aflatoxina, mas para as outras, não? Então, você não pode usar o Unique Plus e também não quer usar um produto muito sencillo, pode usar Toxinil Plus Dry, por exemplo, não? Que é um produto intermediário que funciona muito bem, não? Que tem levadura, que tem agentes antioxidantes, que vai ajudar o animal a suportar os retos, não? Vocês viram que havia 2 ou 3 slides que tinham os efeitos de Toxinil Plus Dry, não? En la dieta, ¿no? Entonces, esto es mi recomendación. El primero es, claro, Unique Plus, por cuenta de la categoría, principalmente para productores que tienen vacas de alta producción, ¿no? Este sí tiene que usar un producto más complejo. Ahí, dependiendo de la producción, un poco más baja, que económicamente es una producción un poco más sencilla, ¿no? Podemos usar productos intermediarios como Toxinil Plus Dry. Y para ganado de corte, usamos o Toxinil Plus Dry ou Toxinil Dry, porque o metabolismo é um pouco diferente para a vaca lecheira também, tanto em termos de tipo de produto, como também como a fermentação, por conta da característica da dieta. Perfecto, aquí tenemos otra inquietud. ¿Hay razas de ganado más o menos sensibles al efecto de micotoxinas? Por ejemplo, ¿las razas tropicales son más resistentes que una Holstein? Eu creio que a questão não é exatamente as raças tropicais, são resistentes, é claro, pero é por conta do metabolismo, não? Estas vacas que estamos falando, Holstein, por exemplo, são vacas que sofreram desenvolvimento genético há muito tempo, não? São vacas que produzem hasta, não sei, a recordes de hasta 80, 90 litros por dia de leite. Imagina um animal deste metabolismo, não? Então, o metabolismo da toxina, ele sigue mais ou menos o metabolismo do animal. Quanto mais produtivo o animal, esta é a mensagem, quanto mais produtivo o animal, mais tóxica a micotoxina. Ou mais rápida é absorvida, mais rápida é metabolizada, excretada, e esse ciclo causa lesões que podem ser irreversíveis, né? Então, essa é a mensagem. Não importa se seja o ganado, é lógico, que o ganado rústico, o ganado desarrollado nas condições tropicais, tem algumas características de ser mais resistente. Muitas vezes associadas por essa questão de produção também. Uma vaca indiana, o cebu, né, que temos no Brasil, que é híbrida com a vaca leiteira europeia, é mais resistente porque tem uma produção menor, não, do que as vacas puras, não? Então, isto é
la recomendación que tengo. No sé si ayudé, ¿no? Mas está mucho asociado al metabolismo animal y su producción, y tanto quanto a espécie. Isso é consequência, porque o ganado tropical é menos produtivo que o ganado selecionado, não? Ganado melhorado geneticamente. ¿No? Perfecto. Las micotoxinas pueden afectar el sistema respiratorio y qué hacer para su control. Existe uma toxina específica para cerdos. A fumonisina causa problemas respiratórios, não? Não sei, não tenho esta informação para vocês, não? Não é muito comum, não? Exceto para cerdos o efeito da fumonisina, não? Pero pensando de uma forma um pouco mais sencilla, não? Uma vez que a toxina está presente na sangue e chega e vai andar por todo o corpo do animal, obviamente, se há alguma infecção pulmonar, se há alguma possibilidade de efeito direto, vai também prejudicar. Estou dizendo nesse sentido. Não? Sobre o logo especificamente, não sei. Não sei. Otra pregunta, cuando ocurre un aborto, ¿cómo podemos reconocer que fue a causa del aumento de las micotoxinas? Buena pergunta, não? É difícil, não? Porque se pegar os efeitos das micotoxinas, isso é uma coisa complicada. Não? É um seguro que hacemos. Nós outros que trabalhamos com produtos, não, para produção animal, particularmente no tema de hoje, as micotoxinas, não, e vendemos produtos assim, e temos muitos trabalhos, não, e lemos muitas coisas a respeito das toxinas, não. Você pensa no animal, por que usamos os antibióticos? Muitas vezes como um promotor de crescimento, não? E muitas vezes não temos a reto presente. Ele mesmo se aplica a micotoxina, não? Então, este é o primeiro ponto. A segunda questão, esses sintomas que observamos em campo, não? Como aborto, como baixa produtividade, como aumento de nitrógeno na leite, aumento de célula somática, tudo isto pode acontecer sem a micotoxina. A pergunta é: ¿tiene certeza que o alimento que é fornecido para o animal não tem micotoxina? Eu creio que é pouco provável, porque temos hoje mais de 500 micotoxinas reconhecidas e analisamos solamente 10, ¿no? Normalmente, as mais importantes comercialmente hablando, ¿no? Pero há muitas outras que não conhecemos efeitos em animal e muitas outras questões. E o mecanismo de ação dos ativadores de micotoxinas, para nós, o NIC Plus, ele é muito claro, não? Funciona muito bem, não? Para monogástricos, para rumiantes, não importa, não? Hasta para peces, não? Então, o importante é ter claro que há um risco sempre alto de contaminação. Não? E se tem um animal de alto valor, por exemplo, uma vaca de alta produção, me preocuparia muito expor esse animal a um risco desnecessário, não? Uma vez que temos ensilagem, temos maíz é uma fonte muito rica de micotoxinas, não? Isso já vem do campo, não? Não é questão de armazenamento. Se formos no campo e coletamos um grano de maíz e analisarmos, tenho certeza que vai encontrar fumonisina. Tenho certeza. Então, esta é a minha resposta, não? Não há como identificar ou associar. Pero se isto está acontecendo, como exemplo que foi dito anteriormente, não? Ou seja, estou usando um antibiótico e não apresenta resultado. Opa, tenho aí alguma coisa muito rara, não? Porque se estou usando o antibiótico e não apresenta a resposta que eu espero, alguma coisa está afetando a resposta imune do animal, não? E o que pode ser? Não? Uma enfermidade? Sim, pode ser uma enfermidade, mas também pode ser micotoxina. Ou pode ser ambas, não? Então, isto são coisas que devemos considerar.
La recomendación es siempre tener en vista que los animales están expuestos a ese riesgo constantemente. Y muchas gracias. Para el uso de los inactivadores de micotoxinas, si el animal termina careciendo de estas, ¿no afectaría en ciertas funciones vitales del animal como la producción? Disculpe, no entendí bien la pregunta, ¿no? ¿Puede repetir, por favor? Sí, para el uso de los inactivadores de micotoxinas, si el animal termina careciendo de, me imagino que es de micotoxinas, ¿no afectaría en ciertas funciones vitales? No. Los Perfecto. productos que tenemos son productos seguros, ¿no? Las arcillas no tienen efecto ninguno, ¿no? A no ser un atrapante, ¿no? La levadura, por ejemplo, los extractos botánicos son productos saludables, ¿no? Yo costumo beber mucha silimarina, por ejemplo, que me gusta el fin de semana tomar un poco más de álcool, ¿no? Que es importante. Pero todo esto es común, no va a hacer nenhum mal para mí. Levadura é um prebiótico, ¿no? Que hay presente en nuestro producto, ¿no? Entonces, puede ser que no há nenhum tipo de efecto. Mas, como dije anteriormente, não podemos garantizar que todo ano, durante todos os 365 dias de ano, veja bem, o animal consome 20, 25 quilos de matéria seca por dia, que não vai encontrar, muitas vezes, um reto de micotoxinas. Tá vendo? Se tem certeza disso, não precisa nem usar o produto, não? Pero não considero desta forma. Sí, un indicador también podría ser de la presencia de micotoxinas es que nosotros venimos realizando las mismas prácticas todos los días en las haciendas, dándole la misma alimentación y vemos que los picos de producción empiezan a bajar. Entonces, ¿Sí? eso indudablemente podría ser un indicador de presencia de micotoxinas. Primeira regra de gerenciamento, ¿no? Vamos chequear primero las materias-primas que estamos comprando, ¿no? Y las materias-primas que estamos usando, ¿no? Então, se tenemos una ensilagem de maíz, por ejemplo, o una ensilagem de algún tipo de producto, pegamos esta ensilagem y analizamos, ¿no? Sei que isto muitas vezes é difícil pela localização da hacienda, por uma série de questões, não? Pero isto é um outro ponto também para analisar. Se não temos como analisar o produto que a vaca está ingerindo, e não temos certeza se isto está presente, primeiro, hacemos, como diria um jefe que tive na companhia, mandamos o animal para UTI, hacemos um tratamento com diferentes frentes. Depois começamos a sacar, não? Para ver o que está acontecendo, não? Pero o custo de inativador não é um custo tão alto como alguns outros produtos, não? Que são presentes na dieta, não? Depende do animal, não? É como eu disse, é melhor dar uma arcilla sencilla do que nada para mim. Sempre. Acabado. ¿Sí? Gracias. Aquí tenemos la última pregunta, mi estimado. Dice, ¿hasta qué porcentaje de micotoxinas es aceptable en el alimento? Eu mostrei para vocês uma tabla. Na verdade, não deveria ser aceito nada de micotoxina, tá bem? Pero temos que aceitar, não? Porque há presença delas, não? As doses de micotoxina, deixa eu voltar àquela tabla, é publicado isto com uma certa frequência, não? Há órgãos em los países, há uma publicação, e agora tenho que procurar, hecha para las recomendaciones o los niveles aceptos de micotoxinas para diferentes países de América do Sul, ¿no? Hay para cada país una regulación, ¿no? Que... Un minuto, deixa eu cambiar aqui. Vamos aqui. Um pouco. Aqui. Para cada país há uma regulação, pero, de novo, 5 ppm de desóxido de valenol, em minha opinião, é muito alto, ¿no?
15 ppm de de fumonitina é altíssimo. Mira, mira essa tabla curiosa, não? Esses países põem um foco muito importante em aflatoxina. Por que aflatoxina? Porque essa toxina está diretamente involucrada na saúde humana. ¿No? Pero há regulações. Zearalenona é um estrógeno, ¿no? É um estrógeno. Pero, se não me acordo bem, a transferência dessa toxina para a leite, deixa eu ver. Onde está a tabla? Aqui, vamos ver. Oxe, toda vez que eu mexo nisso aqui. A taxa de transferência não é muito alta, não? Para a leite. Pero este produto, por exemplo, é de estrógeno, não? De repente, as senhoritas começam a ter mustache, como se chama isso, ou a voz de las pessoas del século, los machos começam a falar um pouco mais fino, não sei, estou brincando, claro, é um chiste, pero é claro que a importância maior, onde estamos acá? A toxina de mais importância é a aflatoxina, por conta de sua taxa de transferência, da sua taxa de transferência. Tá vendo? A taxa de transferência é alta comparada com os demais. Não? Estamos falando de 100 vezes mais. Não? Então, os níveis de concentração de aflatoxina no leite são de risco muito alto. Não? Em geral, as outras toxinas não têm tanto problema com relação à saúde humana. Por isso, não se queda muita atenção para elas. Não? Pero, desafortunadamente, não afeta a saúde humana, pero afeta o bolso do produtor, não? Porque afeta a performance animal. Então, este é uma situação que é uma situação muito, muito complicada, não? Sí, como dice, debería ser cero el porcentaje de aflatoxinas o de micotoxinas permitido. Não há nível seguro de micotoxina. Nunca. Não existe esse termo. Não? Sempre há presença. Porque uma toxina pode ser que tenha um nível baixo, que não afeta nada, pero pode ter 2 micotoxinas. E para micotoxinas, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 pode ser 10, 30, 100, não sabemos. Não? E como disse também, não sabemos, conhecemos, analisamos. Em minha rotina, todos os dias, recebo relatórios de análise de micotoxinas de clientes que são feitos em um laboratório em Brasil com a contaminação de micotoxinas. Até lá. Eu analiso Aflafumos e Adon, algumas vezes T2. Mas as 4 mais importantes, Aflafumos e Adon, são as que mais analisam acá em Brasil. Estamos falando de 4 micotoxinas contra 500 conhecidas. É como chamamos quando a pessoa coloca somente uma bala na pistola e faz a roleta russa, não? É mais ou menos isso, não? Não temos certeza do que estamos trabalhando. Não temos certeza. ¿Y aquí en Ecuador tiene una idea de cuáles son las principales micotoxinas? Pergunta para vocês: a maíz é produzida em Equador ou importada? La mayor producida e importada, pero la mayor parte producida. Producida, ¿no? La produção, a técnica de cosecha desses cultivos, não? Estou falando de ensilagens, tá vendo? Porque animal a pasto, há outras toxinas, há outros hongos que causam outros tipos de lesões, não? Pero as técnicas de cultivo se usam plantio direto, ou seja, se há um efeito, o resto da palha que há em campo é incorporado ao solo ou é derrada sobre a superfície, porque isso afeta também a presença de esporos, não? A maneira mais fácil de fazer isso, não sei, se tem algum laboratório de referência, chequear pelo menos algumas vezes. Tenho certeza
quase que absoluta, sem analisar, que vão encontrar fumoricinas, vão encontrar um pouco de ZEA e talvez nem tanto as aflatoxinas. As aflatoxinas talvez seja mais fácil encontrar em silagens ou se a maíz está estocada ou armazenada em um silo, não? Aí sim pode ser parte do concentrado de animal. Então, porque o hongo de aflatoxina, temos uma nomenclatura para hongos, não? Hongos de campo e hongos de armazenamento, não? Não que em campo não haja micotoxina, pero é comum a aflatoxina e a ocratoxina, que é possível ter em seu país em função da localização, como estão em Meridiano, ¿no? En Equador, na metade do mundo, ¿no? E o clima, a condição climática, o fotoperíodo, uma série de características de produção são diferentes do Brasil, ¿no? E por isso pode ter o desenvolvimento de hongos diferentes de acá. Pero fumoricina parece que é uma coisa que na América, pelo menos, é campeã, ¿no? De audiência, ¿no? Hay por todo. Vivemos de verdad, como dijo mi colega, en Fumolândia, ¿no? No es Disneylandia, ¿no? En Fumolândia, ¿no? Porque tenemos mucha. Entonces, creo que tiene que analizar. Pero imagino que son las tradicionales con certeza. Afra, Fumus, ¿no? Talvez tenha ocra por conta das condições de altitude do país, da temperatura promédia, não? Do fotoperíodo, coisas assim que podem afetar, não? O desenvolvimento de alguns tipos de hongos, não? Para nós outros sabemos que ocratoxina muito difícil encontrar em maíz. Pero engraçado, não? Gracioso porque encontro ocratoxina presente, por exemplo, em la cerveza, não? Em café, desculpem, cerveza, em café. Café é comum por conta do tipo de cultivo, das condições, encontramos a ocratoxina. O DON encontramos na cerveja. Não? Então, existem algumas afinidades entre as toxinas e os alimentos. Não? Desafortunadamente, para animais que comem todo, há todo tipo de micotoxina. Así es. Y bueno, mi estimado David, quería agradecerle por los conocimientos que nos acaba de impartir. Sin duda alguna van a ser de mucha utilidad para todos los presentes, ya que acá la verdad que no estamos trabajando mucho este tema de micotoxinas, pero creo que a partir de hoy vamos a generar un precedente y va a ser algo que lo vamos a empezar a implementar. Muchas gracias también a todos los participantes. Me parece que tenemos una persona que quiere contactarse con nosotros. Nosotros tenemos los datos de ellos, de todos los participantes, así que mi estimado señor Alvear, nosotros nos pondremos en contacto lo más pronto posible con usted. Y bueno, no sé si quiere acotar algo más, mi estimado David. No, só llama atención que la cuestión de... Deja pegar esta pantalla donde estoy. Estoy intentando entrar aquí. No consigo. Ok, deja ver aqui. Não, solamente reforçar essa questão de células somáticas é muito curioso porque hoje tive informações do resultado do produto sobre redução de células somáticas, ¿no? Então, é um ponto importante a considerar. Solamente esta informação. Solamente tenho a agradecer a todos de Equador, pessoas muito amáveis, ¿no? A todos de INVABE, a nosso colega Jorge, e me coloco à disposição sempre que necessitar, ¿no? Basta entrar em contato e peço desculpas novamente pelo pequeno retraso, porque estava pensando que tinha mais 30 minutos, ¿no? Estava me preparando, como dijo Jorge, estava arrumando meu pelo, ¿no? Para fazer a apresentação. Gracias a todos, tengan una buena noche, ¿no? Muchas gracias, solamente para agradecer, David, por tus siempre oportunas y excelentes charlas. Creo que ha sido muy interesante compartir con todos nuestros amigos clientes de INVAP. Agradezco también INVAP por la excelente coordinación, a todos los que nos acompañaron hoy y por el compromiso de Adiseo de seguir colaborando con toda la industria de producción pecuaria en el país. Nosotros pues tenemos ese compromiso bien claro
y pues estamos a la orden, ¿no? Estamos a la orden. Muchas gracias, William, y pues seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Buenas noches.